culta é um requisito básico para você escrever para um jornal, um texto escrito mesmo, ou um texto falado na TV. Claro que a TV te dá mais liberdade para você ser informal. Você pode falar o tá, né? Pode falar o né na TV. No texto para um jornal, no texto impresso, é recomendável que você não diga isso. Eu acho que a norma culta não pode ser uma camisa de força no sentido que você tem que escrever, isso significa escrever de uma maneira árida, difícil. Acho uma maneira simples, frases curtas, né? Então, a norma culta ela é importante, mas ela não significa que você tenha que escrever de uma maneira difícil, árida, uma maneira que o público não entenda. Acho que simplificar a escrita, seja na TV, no rádio, no impresso, ela é importante. Eu me lembro que na Folha de São Paulo, onde eu trabalhei, durante muito tempo eu fiz uma coluna de notas. E as notinhas tinham que ser bem sucintas, bem curtinhas. E tinha uma coisa que eu tinha que tirar uma ou duas palavras para a nota caber. Então eu fui aprendendo também a escrever de uma maneira curta, a limar ali os adjetivos, muita coisa que você não precisa, na verdade, ter. Então frases curtas e na ordem direta são sempre recomendadas. Os telespectadores, os ouvintes, eles sempre reclamam quando a gente usa em excesso o chamado jargão. Eu tenho uma preocupação, até porque na escola da Folha de São Paulo, a escola de jornalismo que tem lá, tem uma preocupação muito grande com o didatismo, em ser claro. Então, às vezes, você tem que explicar. Então, às vezes, no meio do programa, um entrevistado cita, aconteceu em 64. Eu pego e falo, não, 64 foi o golpe militar de 1964, se instalou uma ditadura no Brasil. Eu procuro pontuar, fazer essas intervenções didáticas. Isso não é um jargão, mas é tão assim para a pessoa que falar 64 não é um jargão, mas está tão dentro do repertório dela, em 64 aconteceu, só que para um jovem de 20 anos que não viveu a ditadura, que já nasceu num país redemocratizado, é importante esse didatismo, essa informação para ele. Então os leitores reclamam um pouco sim, os telespectadores e os ouvintes também. A gente tem que ser claro, evitar jargão e evitar essas coisas que a gente acha que todo mundo conhece de barato. Fala assim, no mercado financeiro está vendido em dólar, está comprado em dólar, como se fosse fácil para o ouvinte, para o telespectador e para o leitor saber. E tem acontecido um fenômeno interessante agora, porque o leitor, o ouvinte, o telespectador, eles também passam a fazer um trabalho de produção de notícias. Tem uma coisa chamada hoje o jornalismo comunitário, né, que é uma contribuição dos próprios telespectadores, ouvintes e leitores para o jornalismo. As redações, às vezes, elas são muito alimentadas com notícias que o telespectador pegou, por exemplo, e filmou na hora que estava acontecendo um acidente. Ele manda aquele vídeo do celular dele ali, do iPhone dele, para a redação. Então, dominar a língua é importante, até porque esse consumidor de notícia passou também, de certa maneira, a ser um produtor de notícia. Eu sempre recebi muitas mensagens dos leitores, quando eu estava no jornal, por e-mail, dos textos que eu escrevia. Tinha críticas, tinha elogio, né? Os elogios eram sobre a clareza do texto, que eu sempre tive um texto mais curto, procurava ser claro, com pouco floreio. Crítica sempre tem, acha que olha, não ficou bem explicado isso, aquilo, e é bom que ela te ajuda a melhorar o trabalho. E um fenômeno recente que tem agora, que eu vejo muito na televisão e no rádio, são essas comunicações dos internautas pelas redes sociais. E aí a gente recebe muita coisa de Twitter e de Facebook. Eu meio que abandonei o Facebook, porque eu acho que é muito demorado, demanda muito tempo. Eu gosto mais do Twitter, que é mais sucinto, aquele recado em 140 caracteres, para quem já trabalhou por coluna de notas, como eu já trabalhei, eu acho interessante. Obriga você a ter um poder de síntese para poder dar a tuitada, né, que acaba sendo interessante e rápido, porque essa comunicação das redes sociais também, ela tem que ser muito rápida, ela é meio até fragmentária.